Quando a gente vai falar com o paciente e depois decidir o nosso protocolo de tratamento, uma coisa muito importante que a gente pouco vê de qualidade no mercado de trabalho é a ficha de avaliação, é a falta de uma anamnese bem feita. Isso é muito mais comum do que parece. E é a partir daí, dessa anamnese bem feita, que você vai traçar um planejamento bem feito e executar. Vamos combinar que execução qualquer pessoa com cognitivo bom e bem treinado pode fazer. Ela nem precisa de ter conhecimento teórico do que ela está fazendo. Agora, planejar esse tratamento e fazer uma boa decisão para esse paciente é a parte mais importante. E nisso a gente tem muitas coisas que podem impedir que a gente faça um tratamento ou que podem nos chamar a atenção, nos dar aquele clique para talvez mudar a opção de tratamento que a gente estava pensando. Aqui na minha tela eu vou dividir com você a minha ficha de anamnese, a minha avaliação. Você já tem esse arquivo por aí e eu vou dar uma pincelada e depois você vai estudar certinho para entender o que cada item tem pra gente. Começando por aqui, pessoal. Na ficha de avaliação, eu tenho esse cabeçalho que é muito comum que as pessoas deixem ele sem preencher. Eu já cansei de ver isso, não façam isso, porque é um documento, ele tem que ser preenchido integralmente, ele vai te dar respaldo e vai te ajudar a não ficar mal numa situação com o seu paciente, por exemplo. É dessa fonte aqui que você pode saber e até aumentar ele, e você vai saber detalhes do seu paciente, você vai ter um lead, um contato que você já tem salvo aqui na tua ficha, onde você pode mandar as novidades do seu consultório, onde você pode parabenizar esse paciente, fazer um sorteio, enfim. Muita gente deixa essa parte aqui sem preencher, tá? É muito importante que você frise na sua cabeça. A avaliação demanda tempo e a gente precisa de ter isso na nossa mente. Às vezes, nem sempre você vai conseguir fazer o tratamento proposto em seguida da avaliação, porque ela deve ser realmente muito bem feita. Você deve investigar a fundo esse paciente. Então, a queixa principal está em primeiro lugar, por quê? Eu mesma já cometi esse erro. Já comecei a avaliar o paciente, ela falou assim, mas você nem me perguntou o que me incomoda? Eu não sabia aonde eu enfiava a minha cara. Então, primeiro você tem que ouvir o paciente. Quais são as queixas desse paciente? O que ele está esperando do tratamento? Só aí você já vai saber se tem uma expectativa irreal, se ele quer rejuvenescer 10 anos em 5 minutos, se ele traz para você a foto de uma artista e fala, eu quero ficar com a boca dela, doutora. E aí você já sabe como que você vai lidar, pelo menos uma ideia você já sabe de como vai lidar com esse paciente. Sinais vitais são muito importantes também para a gente saber se é um paciente que já relata hipertensão ou hipotensão, ele já tem esses episódios comumente. É importante que a gente tenha um aparelho para verificar essa pressão do paciente no consultório. Alguns problemas cardiorrespiratórios também, epilepsia. Algumas vezes eu já vi paciente tendo mal súbito ou crise epilética na minha frente no consultório. Às vezes você consegue contornar e às vezes realmente é uma coisa que você deve tomar outra decisão e parar o tratamento por ali e indicar que esse paciente vá procurar uma emergência ou até chamar uma ambulância. Nunca foi o meu caso, sempre passou rápido e geralmente crises epiléticas tendem a durar pouco. Mas pode acontecer com pacientes que nunca apresentaram, então a gente também tem que saber como lidar e é importante que tenha na ficha do paciente. Se o ciclo menstrual dela é irregular, se ela tem alterações hormonais, problemas ginecológicos, isso aqui vai ser um grande probleminha pra gente, vai influenciar em vários tratamentos. Se usa anticoncepcionais, por exemplo, é uma coisa que pesa bastante. Por exemplo, se você for fazer um peeling, tem que se pensar muito bem, estudar muito bem essa pele, estudar muito bem o paciente para ver se você tem indicação de orientar um peeling para o paciente, por exemplo. Hormônios, medicações crônicas que possam alterar os seus tratamentos, se a paciente está gestante,
Às vezes ela não sabe que não pode fazer alguma coisa, acha que um peeling é simples, não orientaram bem e ela está gestante, você impede de cometer aí um erro, por exemplo. Eu deixei aqui esse amarelinho, esse marca-texto aqui, para vocês terem atenção a algumas medicações e ficarem alertas para tratamento de toxina. E se for o caso, plasma também. Algumas medicações vão interferir, tem que parar antes. Foram anticoagulantes, tem que parar antes. Entre outros, antibióticos, aminoglicosídeos para toxina, ok? Prestem atenção e relatem todo o histórico medicamentoso desse paciente. Se ele tem alguma doença crônica, alergia a medicamentos, alergia à proteína do ovo, albumina humana, no caso de toxina botulínica, a maioria delas é feita com albumina humana, alergia à picada de inseto, doença autoimune, costuma ser uma contraindicação relativa, vocês já viram lá no começo. Picada de inseto, por exemplo, se o seu paciente desenvolveu uma alergia a um preenchimento labial, que é o que mais acontece, você já sabe que a hialuronidase, por exemplo, se tiver um erro nesse preenchimento, a hialuronidase vai desenvolver uma reação alérgica bem forte e você já sabe orientar. Ou você vai fazer uma hialuronidase que não tenha um componente que vai dar a alergia no paciente, ou você faz a hialuronidase e já indica um antialérgico para esse paciente tomar. Cirurgia prévia, herpes, para você prevenir em caso de for fazer tratamento na boca, alguns tratamentos estéticos, outros médicos, se faz uso de isotretinoína ou Roacutan, por exemplo, é o impeditivo de tratamento estético por 6 meses, depois que parar. Então, tem que estar relatado aqui na sua ficha. Se tem PMMA, eu já comentei também que já peguei paciente que tinha PMMA e nem sabia no lábio. E aí na palpação que eu fui descobrir, entre outros, a alimentação do paciente, estilo de vida dele deve estar relatado aqui, ingesta hídrica deve estar relatado aqui, para tudo você saber como informar sobre a durabilidade, porque eles todos vão perguntar, doutora, quanto tempo vai durar meu botox? Doutora, quanto tempo vai durar minha toxina? E aí você sabe que isso é diretamente ligado ao hábito de vida que esse paciente tem. Se é um paciente que não bebe água, não se hidrata direito, fuma, bebe muito álcool, come muita fritura, uma dieta cheia de açúcares e carboidratos, você já sabe que o colágeno dele não é legal e você vai ter que fazer muito mais intervenções para esse paciente ter efeito, por exemplo. E tudo que é explicado antes não é justificado depois. Na minha outra página eu tenho esse espaço sobre os aspectos gerais da pele que quase ninguém que não é fisiodermato funcional conhece. Porque a gente deve ter um conhecimento da pele desse paciente e as outras profissões não têm essa vivência quando entra na harmonização. Começa a estudar, começa a conhecer sobre a pele, mas a pele é o que vai mandar e trilhar o nosso tratamento. Uma pele que não tá legal, não tá bem cuidada, vitaminada, nutrida, não vai te dar uma boa resposta de tratamento. Então a gente precisa também identificar que grau de flacidez que esse paciente tem, se ele tem lesões elementares nessa pele, como que a gente pode proceder, se é que a gente pode proceder, alguma lesão elementar que ele está apresentando para você, será que é benigna ou será que é um câncer? Até isso você deve saber identificar para preservar a saúde e a segurança do paciente. Eu sempre deixo esse bonequinho para fazer mais uma somatória na minha documentação. Eu vou ter foto, vou ter vídeo e vou desenhar nesse bonequinho qualquer alteração que esse paciente apresentar para mim. Por exemplo, às vezes ele tem uma queimadura ou uma mancha, muito comum do paciente aparecer com mancha, e aí você desenha a manchinha onde é que ele tem, pode até puxar uma setinha e escrever mancha, mácula, assim assado, com borda, de cor acastanhada, etc.
com aspecto de, sei lá, qualquer melanose solar, por exemplo, alguma questão que esteja presente, visualizada na pele do seu paciente. Se você tiver uma luz de Wood, por exemplo, para verificar essa pele com a lâmpada, é bem legal para você saber exatamente onde estão as profundidades de melasma, por exemplo, e é legal que você desenhe, porque é mais uma prova. Se o paciente falar que apareceu com uma mancha, você tem a tua foto e você tem esse desenho para mostrar para ele. Eu sempre deixo aqui também o tratamento proposto, porque você indica, mas nem sempre o paciente vai seguir. Às vezes ele não tem como pagar. Às vezes ele não está nesse momento, às vezes ele vai viajar e deixa para depois. Você sempre vai indicar aqui nesse espaço, porque daqui a um tempinho ele vem e fala assim, olha, mas não deu efeito. Aí você falou, mas a gente fez X coisas e eu indiquei Y. Olha aqui o tratamento proposto que eu indiquei para você. Você quis um atalho, você quis fazer de uma forma diferente do planejado, então também o resultado é diferente, por exemplo. E aqui ele vai assinar, dar um vistinho para te avisar que está ciente do que você passou para ele, de todas as informações que você passou para ele e que ele passou para você, sobre informações de doenças prévias na família, etc. Tratamento realizado, é importante que você deixe um espaço, até pode ser maior do que esse daqui, para você colocar o que foi feito com esse paciente nesse dia, com a data, escreva o que foi feito aqui. Se teve intercorrência, escreva. Se não teve, escreva também. Pode deixar um espaçozinho para o paciente dar um vistinho, porque muitas vezes ele fala assim, não, eu não vim 10 vezes não, doutora. E você fala, aqui ó, tem 10 vistos. Então, a ficha de avaliação serve como documentação e serve também como acompanhamento, porque acontece mais do que você imagina do paciente meter o louco e falar que não veio na sua sessão e fazer você fazer outra. Então, para evitar um estresse, para evitar uma situação chata, você tem que ter tudo ali documentadinho, até para ele te respeitar, ver que você é uma pessoa bem organizada.